Boa noite, meus irmãos. Tivemos um probleminha no acesso da conta da igreja no Facebook, mas graças a Deus nós temos outros meios para fazer aqui a transmissão dessa reflexão bíblica. Eu convido os irmãos, então, a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, dando sequência à nossa série de estudos na carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos estudar hoje os versos 1 e 2. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Ah, nós temos muitos irmãos gripados e por isso nós não tivemos o culto. Nós entendemos que o culto ao Senhor ele é feito com toda a congregação, com todos os irmãos reunidos na igreja, prestando culto ao Senhor. É assim que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Mas temos meios aqui para fazer essa transmissão. De qualquer forma, isso causa uma certa dúvida, especialmente nas crianças. Eu me lembro que ontem a Uli estava explicando para as crianças por que Deus permite que fiquemos doentes. E hoje, na hora do almoço, eu orei com eles, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos em louvar o Senhor, mesmo doentes. Paulo, ele aqui nesses versos, ele fala sobre o sofrimento. Esse texto, ele muitas vezes ele é interpretado, não é mal interpretado, mas ele muitas vezes ele é aplicado, na maioria das vezes, podemos dizer assim, em um contexto em que se prega sobre o ministério pastoral, sobre o encorajamento que Paulo deu a Timóteo quando ele transferiu o bastão ministerial para Timóteo. Nós vemos aqui nesse texto, por meio do contexto que a carta está envolvida, um sentido também bem profundo em termos de sofrimento. Nós vemos que, por exemplo, Paulo ele estava preso injustamente e ele sabia que ele ia morrer. A tradição cristã diz que após essa carta, ele realmente faleceu, ele foi executado. Ele estava preso injustamente porque ele era um cidadão romano, não poderia estar naquelas circunstâncias, preso naquelas circunstâncias, não poderia. Ele, no máximo, poderia responder às acusações livremente, mas ele estava preso em Roma. Mas ele sabia que a situação dele estava muito, muito difícil. E ele sabia que logo iam executá-lo, como de fato aconteceu. Em vez dele murmurar, em vez dele reclamar, em vez dele, sei lá, em vez dele lamentar não ter curtido mais os prazeres desta vida, já que ele ia ser executado, e ele antes da sua conversão, ele também tinha muitos privilégios. Agora, Paulo fala com um tom muito especial, e um tom de despedida, num tom de Timóteo, um dia nos veremos, mas até lá, escuta os meus ensinos. E Paulo então diz assim, confere aí na sua Bíblia, tu, pois, filho meu, percebe o carinho aqui, era muito, muito comum Paulo falar assim, dessa forma, a respeito de Timóteo especialmente. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, Paulo aqui, em vez de blasfemar, em vez de lamentar, murmurar, em vez de falar, puxa, porque eu não curti nada, em vez de ele tentar a fuga da prisão, ele fala, Timóteo, olha o contexto, irmãos, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te. Paulo, então, aqui ministra a força, ousadia, para que Timóteo, então, mantivesse o ministério em ação, não deixasse o trabalho cessar. Às vezes nós pensamos que nós somos insubstituíveis na vida. Sei lá, às vezes você pode pensar assim, puxa, mas e se eu morrer? O que minha família fará? O que será da minha família se eu partir, se Deus me chamar? O que será do meu trabalho se eu não executar o
como pastor, posso pensar o que será das vidas que eu cuido se Deus me levar. Talvez isso poderia também passar na cabeça de Paulo, mas ele sabia para onde ele estava indo. Essa é a diferença. Ele sabia para onde ele ia. E Paulo, então, aqui, ele encoraja Timóteo a não pensar nas coisas temporais. E nem pensar que ele é insubstituível, mas que existe uma importância do trabalho, da transferência. Existe a importância da ação, mesmo em meio às tribulações. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é essa expressão, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por que Timóteo deveria, então, se fortificar na graça que há em Cristo Jesus? Nós podemos pensar que existe algum prejuízo se ele não fizer isso. Veja, se você não buscar se fortificar, é possível que haja o risco de você se enfraquecer. E, nesse caso especial, o enfraquecimento da fé, uma queda espiritual, uma queda doutrinária. Veja que esse parágrafo aqui, esse texto, esse pequeno parágrafo, podemos dizer, essa subdivisão de um parágrafo maior que vai até o verso 7, nós vamos tratar só dele, dessa subdivisão, ela faz paralelo com os versos 15 a 18 do capítulo 1, que diz assim, ó: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Veja, aqui esse abandono era de pessoas que estavam próximas de Paulo, mas que diante do medo, diante das incertezas, diante da angústia, da tribulação, diante da perseguição, o que fizeram? Fugiram, abandonaram, não quiseram saber. Abandonaram mesmo. E o sentido aqui, ele envolve, inclusive, uma queda espiritual. Eles desistiram do ministério, desistiram da fé. Não foi apenas de um abandono da companhia. Mas ele dá um outro exemplo também. Ele fala de Onesíforo, como nós vimos na última quinta-feira, quem pôde acompanhar na igreja ou pela transmissão no Facebook. Diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Veja, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Olha o elogio que ele faz de Onesíforo. Independente da circunstância, independente da situação, ele esteve junto com Paulo e não abandonou. Então Paulo dá dois exemplos aqui, daqueles que abandonaram e daquele que permaneceu fiel em qualquer circunstância. Ok? Muito bem, mas como se fortificar, então? Nós sabemos das consequências, existe o abandono da fé, existe a queda, que pode, se for salvo, com certeza é uma queda temporária, há depois tempo para a restauração, e os salvos se restauram, perseveram, mas nós vemos aqui que Paulo ele fala de uma ação, ou seja, existe uma necessidade intensa aqui do homem de viver na dependência de Deus. Nós não fomos criados para sermos autônomos, independentes do Senhor. Fomos criados para sermos dependentes de Deus. Nós vemos isso desde o Éden. E toda a Bíblia é muito clara em relação a isso, com relação a essa necessidade de viver debaixo da submissão do Senhor. E aqui, Paulo, então, é possível que ele faça um paralelo com Josué. Mas nós podemos ver, por exemplo, aquilo que ele mesmo cita em Filipenses 4,13, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Lá em Filipenses 4, ele está falando de gratidão em meio ao sofrimento. E ele diz, eu posso passar por qualquer coisa, porque sei quem me fortalece. Posso, porque ele me fortalece. O Senhor me fortalece. Nós vemos também, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, você pode voltar um pouquinho, algumas páginas, capítulo 1, verso 12 a 17, você vê que o próprio Senhor Jesus o fortalece. Ele diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério.
A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja o que Paulo diz aqui. Ele diz que o próprio Senhor Jesus o fortaleceu. E aí nós lembramos daquilo que Josué, nós estudamos isso há alguns domingos passados. O pastor Celso falou sobre este homem de fé, Josué capítulo 1. Veja só como Josué buscava se fortalecer. A partir do verso 6 ele diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Veja, aqui você não precisa tomar posse de terreno nenhum. Viu? Você não precisa entrar no terreno e falar assim, eu vou orar, e agora, onde os meus pés, a planta dos meus pés pisarem, esse terreno será meu. Em nome de Jesus. Você não precisa fazer isso, porque isso é uma grande besteira. Nós vemos que Deus fez isso com Josué porque ele estava tomando posse da terra que Deus prometeu dar para eles, para o povo. Então, Moisés tinha morrido. Veja, Paulo estava dizendo para Timóteo o que ele deveria fazer. Ele sabia que a sua morte estava próxima. No caso de Josué, Moisés morreu há pouco tempo. Ele transmitiu a liderança para ele. E agora, tanto Josué quanto Timóteo deveriam se fortalecer no Senhor. Então aqui no verso 7, veja o que Deus diz. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Como Josué deveria andar? Meditando na palavra de Deus, não se desviando da palavra de Deus de maneira alguma. Ele deveria ser fiel, ele deveria permanecer firme, com coragem, buscando a palavra de Deus, refletindo nela constantemente, procurando aplicar a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Não cesses de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, o que Deus está dizendo aqui para Josué: ensina o meu povo a respeito da minha vontade, a respeito deste livro, livro da lei, para que permaneçam, então, no caminho bem-sucedido. Verso 9, não tu mandei eu, não fui eu que te mandei, Josué, não fui eu que te mandei? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja então aqui o que Paulo diz para Timóteo, muito parecido, né? Se fortaleça na graça de Deus. Veja, se Deus prometeu uma terra e ele deu ao seu povo uma terra física, terrena mesmo, literal, e o seu povo tomou posse, ele também prometeu, por meio do sangue de Cristo, da nova aliança. Agora, não aquela aliança que ele fez com Moisés, mas a nova aliança, por meio de Cristo Jesus, uma nova terra. Uma terra não espiritual, uma terra física também, que nós aguardamos. Ele virá nos buscar. Ele fará uma nova criação, novos céus e nova terra. Mas, então, eu devo me apropriar da promessa de Deus. Lembra que Jesus prometeu isso? João 14, do 1 ao 7. Eu vou ler aqui com você, rapidamente. João 14. Diz assim, não te turbe o vosso coração. Veja, não se preocupe. Ele tinha acabado de falar da morte dele para os seus discípulos ficaram atribulados. Credes em Deus, crede também em mim. Se você crer no Pai, você também crê em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos recebereis para mim, mesmo para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, olha, aquele que duvidoso, incrédulo, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja só, Jesus também prometeu, então eu devo lembrar da palavra de Deus e da promessa do Senhor. Eu devo me apropriar dessa promessa. Assim como ele também prometeu para todos nós. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, Paulo disse assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, eu devo guardar a palavra de Deus. Guardar, eu devo me apropriar, devo refletir sobre ela. Eu devo guardar o bom depósito, o tesouro que ele me deu, a palavra de Deus, que revelada pelo próprio Senhor e, inclusive, personificada no Senhor Jesus. Muito bem, a segunda ordem, então, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Então, assim como Paulo havia passado o bastão do ministério para Timóteo, agora Timóteo também deveria preparar outros homens. Ele deveria ensinar. O ensino, então, ele é o elo que liga o plano de Deus para nos apropriarmos das promessas do Senhor e vivermos fortalecidos na graça de Deus. Então, o mestre, o pastor mestre, ele é fundamental. O pastor, ele ensina por meio da EBD, nas aulas da EBD. A pregação expositiva é ensino, alguns entendem que não, mas é ensino. A pregação apostólica é o ensino da palavra de Deus aplicado ao coração dos fiéis, dos crentes do Senhor Jesus, dos salvos, para que eles possam se sentir motivados, encorajados e confrontados a viver a vontade de Deus. O pastor, ele deve ser mestre e deve preparar homens fiéis para guardar o bom depósito. Veja, você não dá um tesouro na mão de qualquer pessoa. Você não dá aquilo que você tem de riqueza para qualquer um. Você, se tiver que transferir, você pedir para alguém guardar, você vai pedir para alguém fiel a você, uma pessoa idônea, uma pessoa de boa reputação. Você não dá para qualquer um. E nós vemos que lá em 1 Timóteo 3:2, Paulo também fala das qualificações dos presbíteros, e ele fala sobre esse dever de identificar estes homens para transmitir para que outros também transmitam. Agora, o que é interessante aqui é que Paulo fala no contexto de perseguição, ele fala no contexto de prisão, e breve a condenação dele, mas nós vemos que ele fala do abandono daqueles que estavam próximos, mas ele deixa claro também aqui para Timóteo que ele nunca ficará sozinho. Ele terá homens fiéis e idôneos junto com ele, aprendendo com o Timóteo, para transmitir para outros ainda. E veja só no verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Nós devemos aplicar isso, então, a ensinar para homens fiéis, idôneos, perdão, mas que também que sejam aptos para ensinar outros. Eles devem ser aprovados, bem qualificados, eles devem ser obreiros que não têm do que se envergonhar, irrepreensíveis. Nem sempre Deus responde às nossas orações, irmãos. Nem sempre. Então, Paulo também, talvez na sua solidão, ele pode ter orado: Senhor, me livre daqui. Tem muita coisa para fazer. Me livre desse lugar. Talvez os irmãos tenham orado pelo livramento de Paulo, como nós vemos lá em Jerusalém, quando eles oraram por Pedro. Mas Paulo foi executado. Nem sempre Deus atende às nossas orações. Quando não atender,
quando ele não quiser atender. Nós não devemos ficar desocupados, mas nós devemos continuar trabalhando. Ele diz: o que de mim, de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Transmite. Continua ensinando a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Irmãos, Deus tem planos diferentes dos nossos. Muitos de nós perderam pessoas queridas. O que fazer? Desistir de tudo? Abandonar o Senhor? Abandonar a sua palavra? Não. Continuar trabalhando. Nós devemos continuar trabalhando. Trabalhando. Compartilhando sempre a palavra do Senhor. Vivendo como homens fiéis, como Timóteo, como Josué, que compartilharam a palavra de Deus a outros, para que ela possa ser palavra de bênção, de edificação, de salvação a muitos outros. Essa é a palavra para você. Não fique parado, preguiçoso, mesmo em meio ao sofrimento. Deus nos dá a oportunidade para aprender a glorificá-lo em meio ao sofrimento e nos dá o privilégio de nos acharmos úteis numa situação de sofrimento e de angústia intensa. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.